Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um podcast em busca da ancestralidade com a nossa Iaquequerê, nossa mãe pequena, Ludmila, nosso Doté, Luiz de Sobor, para falar sobre a iniciação de uma mãe gestante, né? Como é esse processo? Nossa mãe pequena passou por isso e ela vai contar um pouquinho pra gente. Como foi isso, mãe? Então, pode parecer que é algo muito complexo, mas na verdade foi muito tranquilo, né? Acho que a gente vive quando a gente está grávida, a gente vive tudo com muito mais intensidade. E o meu processo foi realmente muito intenso, mas foi algo muito tranquilo. Quando eu recebia, né, essa questão que eu precisava fazer santo, eu questionei a espiritualidade sobre e fui respaldada pela espiritualidade de que eu poderia, de que o processo continuaria acontecendo. E eu vivenciei com muita intensidade, mas foi tudo muito tranquilo. De boa. De boa. Minha filha realmente ela tem uma identificação com a espiritualidade de uma maneira muito particular. Mas eu segui todos os preceitos, eu segui tudo que precisava acontecer de uma maneira muito tranquila. E a senhora já era do axé antes? Eu já tinha vivido a experiência de estar com uma filha pequena, né? Dentro do Roncop, para vivenciar a experiência dela, que é da minha filha mais velha. E nesse momento, onde era o meu momento, foi muito especial, mas não acredito que tenha sido nada fora do normal. Foi tudo dentro do processo que de fato deveria acontecer. Interessante. Doutor, existe acho que uma mistificação muito grande, ou não sei se é verdade, se é mentira, que quando uma mulher está gestante e ela começa a iniciação dela, essa criança também nasce iniciada. Como é que funciona isso? Então, na realidade, essa criança ela não nasce iniciada. Entendi. Né? Essa criança ela tem aí um religare com uma espiritualidade, que é a espiritualidade da mãe, de quem ali está se prostrando ao santo, se entregando ao vodum, ao inquice, ao orixá, né? Seja de qual vertente ela for, né? Então, essa criança ela não nasce iniciada, ela nasce resguardada pelo aquele orixá, pelo aquele inquice, aquele vodum, né? Porque aquele inquice, aquele vodum ou aquele orixá, ele vai ter, né, a identificação com aquela criança também, além daquele aquela Iaô que ali está, aquela vodunce que ali está fazendo a sua obrigação. Né? Entendi. Então é isso que acontece. Nós não temos em nenhuma literatura, né, ou em nenhum, pelo menos até onde eu saiba, em nenhum contexto religioso dentro da vertente de matriz africana que sinalize que uma criança, né, sendo a pessoa sendo feita, ela nasce sendo uma pessoa dita como feita. Entendi. Não, ela nasce ali, né, com o respaldo, com o amparo espiritual daquele vodum, daquele orixá ou daquele inquice. Exemplo, a Ludmila de Oiá, né? A Maia, quando ela estava de obrigação, ela estava gestante da Maia que nasceu depois dessa obrigação. Né? O que acontece? A Maia é de Iemanjá e a mãe é de Oiá. E como é que fica isso? Então não faz sentido essa questão, por exemplo, a mãe ela foi iniciada para Oiá, né? E aí teve lá a sua gestação naquele período de obrigação, mas a criança, né, depois de nascida, depois de um jogo de Iemanjá, né? Então, é claro que essa criança ela vai ser respaldada por essa energia de Oiá, por quê? Porque o vodum ele entende que existe mais uma vida naquele processo iniciático, mas não necessariamente aquele vodum faz parte do ori daquela criança. Né? Aquele vodum ele vai fazer parte do ori da mãe. Né? É o caminho da mãe, não da criança. Entendi. Né? E é por isso que a gente cuida muito de ori, né? Porque o nosso ori que determina. Então, assim, aquela criança depois, é claro que aquela criança recebeu, né, alguns processos,
Quais são esses processos, Loté? A mãe ingeriu determinados axés, né? Obviamente, né, a criança está ali no ventre, ela vai se alimentar também daquele axé, ela vai se alimentar do orô, né, da reza que foi feita, né? Ela vai ter esse elo de conexão, mas não que ela seja feita. Entendi. Então é quase como se, vamos supor assim, a ancestralidade, ela compreende que aquela gestação está acontecendo, aquela criança ela vai ter esse respaldo, né? A mãe já se cuidando, ela no processo de gestação, eu também sou mãe, mas não sou uma iniciada ainda, mas eu acredito que seja quase que uma ligação mesmo, um cuidado conjunto. Mesmo que a criança não esteja sendo iniciada, ela tem uma ligação, acho que acredito que até mais forte. Né? Se ela, vamos supor, o caminho dela é seguir também por ali. Tem alguma ligação nisso ou não? Não necessariamente. Não necessariamente? Nós temos o livre-arbítrio. Entendi. Por exemplo, essa criança, ela nasce, né? E ela vai ter todo um processo de vida, né? E, por exemplo, ela pode chegar lá na frente e falar, não me identifico, né? Porque de repente isso não está no caminho, no processo kármico dela. Entendi. Aquilo ali foi o momento vivenciado pelo aquele ser que estava para nascer. Entendi. Né? Então, é aquilo que eu falo, independente das pessoas serem iniciadas, né? Elas têm um processo kármico. Né? Elas têm a sua própria vivência nessa existência. Né? E é por isso que nós devemos tratar de Ori, cuidar de Ori sempre. Né? Porque um Ori centrado, um Ori bem cuidado, ele vai tomar posicionamentos melhores para a sua vida e melhor para o seu caminho. Sim. Né? Se for um Ori temente ao Vodum, né, todos os passos dele, ele vai consultar o oráculo, ele vai, né, todos os passos, digamos assim, os passos que realmente precisa de uma palavra a mais, porque muita da gente, nós temos, né, esse complicador de tomar determinadas decisões, é no emprego, é para a vida amorosa, é para uma série de conjunturas na nossa vida, né? E quando a gente consulta um oráculo e aquele oráculo diz, olha, não vai por aqui, vai por ali, você ainda assim tem um livre-arbítrio de escolha. Sim. Então, como, né, a gente pode impetrar, a gente pode exigir que esse ser que está nascendo, que não sabe de nada daquilo que está acontecendo, não teve a sua escolha, seja obrigado a estar dentro do culto. Entendi. Não pode. Então, cada indivíduo ele tem a sua responsabilidade, né? Ele vai ter a sua escolha. Compreendi. E quando a gente faz a escolha, junto com ela vem a responsabilidade. Com certeza. Eu fico pensando assim, você sentiu medo, Lud? Em algum momento? Não, acho que a palavra não é medo. Como a gestação ela mexe com os nossos hormônios, a gente fica um pouco diferente, né? Um pouco muito. E você sentiu alguma coisa, um medo, uma insegurança, alguma coisa relacionada à sua gestação em si? Assim, no primeiro momento, a primeira pergunta que eu fiz foi, mas eu tô grávida. E aí eu vi, mas qual o problema? Até porque se geram muitos mitos em torno da mulher e a espiritualidade. Em determinados... mas você não pode porque você está menstruada. Então, assim, a questão da mulher dentro do culto, e tem muitos mitos no entorno que não são bem explicados, que vai te gerando medo. Então, quando eu falo, eu tô grávida, mas qual o problema? E sim, quando eu falo, não vi vivendo, eu não vi impeditivos, eu não vi, né, tanto que tinham preceitos que aí, às vezes as pessoas me olhavam com outro olhar porque eu estava grávida e eu falava assim, não, se é para cumprir dessa forma que eu vou cumprir. Eu cumpri todos os preceitos, tudo que estava sendo determinado ali aos meus irmãos de barco, da mesma forma. Né? Assim, tem a questão do hormônio, aí tem a questão de você dormir mal por causa da característica da gestação. Sim. Mas você entendendo o que você foi fazer ali, aquilo era só mais uma questão. Entendi. E assim, posteriormente, nas minhas outras obrigações
né? Assim, ela quis estar ali naquele momento comigo porque ela assim, ela acostumou com o ambiente, então é o ambiente dela, né? Mas isso não é estranho para ela, mas não é uma característica, porque eu gerei nesse período, então ela quer estar. Não, é particularidade dela, eu entendo que é particularidade dela. Mas todo o processo, para mim, foi muito tranquilo. Entendi. Não teve essa coisa assim, agora vai acontecer. Às vezes as pessoas entram com essas paranoias na cabeça. E aí é parte da sua questão mental, não propriamente do processo. Entendi. É que a gente está muito acostumado a ouvir de tá grávida, não pode fazer isso. Tá grávida, não pode fazer aquilo. Gente, se nós pensarmos na quantidade de mulheres que não tem rede de apoio, não tem ninguém, e tem que continuar, e mesmo tendo, tem que continuar fazendo suas coisas, o lado espiritual, ele principalmente não pode ficar fora disso. Não, e aí a gente pega uma abordagem que é a mulher estando no seu período fértil. Sim. Que é a menstruação. O que é a menstruação? A menstruação, ela sinaliza que a mulher está no período fértil. Sim. Né? Então, olha que bênção, né? A mulher menstruar, isso não é um tabu. Muito pelo contrário. É verdade. Isso que está sinalizando que a mulher, ela está preparada, né, para a gestação. Sim. Então, aonde tem o tabu? E quando a gente entende, enquanto mulher hoje, né, quando a gente entende a nossa conexão com o espiritual, na verdade eu estava muito mais acessível por me entender na condição de reprodutora, e não no sentido de massa, né? Sim. De você trazer a vida. Eu estava num processo de renascimento, de me reconectar com uma energia que é minha, e num processo de trazer uma vida ao mundo. Exatamente. Então, no todo, eu estava de fato muito acessível para aquele momento. Que interessante. E hoje eu entendo até algumas questões que vieram após a iniciação, eu entendo com muito mais verdade, exatamente pela questão da maternidade. Então, para mim, foi o momento, hoje eu entendo que foi um momento adequado para uma série de questões. Sim. Eu já tinha passado por um processo para acompanhar a minha filha, que era um bebê, e aí a partir desse processo eu comecei a aceitar a espiritualidade na minha vida, porque eu volto a dizer, foi nesse processo da maternidade da minha filha que eu entendi, né, e aceitei que aquilo era a minha verdade, por ver nela coisas que eu tinha algumas resistências e julgava, e eu vi o sagrado se manifestar numa criança de 2 meses, né, e aí tudo isso foi me agregando. E aí eu passei, depois de muito tempo, pela minha experiência gestando uma outra mulher. Então, o sagrado se provando mais uma vez e trazendo suas referências e suas marcas. Então, para mim, foi etapas de muita significância. Nossa, muito interessante a senhora falar sobre isso, porque muito se vê na internet crianças sendo iniciadas muito novinhas, né? Ao mesmo tempo tem uma galera que defende, tem uma galera que execra, né? Eu acredito que tenha um propósito, né? Que sempre tem um motivo, né? Não é tipo, eu vou ali naquela loja e vou comprar uma roupa. A espiritualidade, ela não é isso, né? Então eu acredito que esses chamados dessas crianças tenham um objetivo. Tô errada? Não, o sagrado, para tudo no sagrado se é objetivado, né? Então, assim, se uma criança, né, igual a Ludmila está dizendo, ela teve a primeira filha dela, né, que precisou iniciar-se, né? Ela já vem aí de um sacerdote, filha de um sacerdote, né? E ela precisava por algumas questões de saúde na época, né? E ela foi iniciada porque o Vodun pediu que ela fosse iniciada cedo para um aprendizado, por uma série de questões. Então existe aí uma particularidade daquela criança, Sim. né? Espiritualmente dizendo. Então, assim, hoje em dia, infelizmente, está tudo muito sem lei, né? Estão fazendo crianças à torta e à direito, que a gente vê aí, sem fundamentação, né, plausível para aquilo, né?
Hoje a nossa cultura religiosa virou um grande comércio, centro comercial, né, infelizmente. O que nós vemos hoje aí nas mídias sociais, enfim, é isto que está aí. Não vou dizer que as pessoas estão certas ou estão erradas, cada um sabe da sua verdade. O que a gente traz aqui é a verdade que nós vivenciamos dentro do Axé Casagrande, né? Então essa é a nossa verdade, mas Sim. Não existe verdade absoluta. Sim. Né? Então dentro da nossa casa tudo tem o porquê de ser, estar e fazer. Entendi. Né? E nós seguimos um direcionamento do Vodum, né? Através dos nossos oráculos, através de nossa consulta, né? Nós, o Vodum determina o que vai ser feito, né? Então eu volto a dizer para você, em nenhuma literatura, tá? Em nenhum processo iniciático ao qual eu já tenha visto ou contato da minha família, que são várias, né? Dentro da cultura, tenha essa sinalização da criança quando ela está no ventre e a mãe é feita, que ela nasce feita. Ela nasce sim com uma proteção daquela espiritualidade, mas a feitura dela, ela vai por escolha, né, no seu tempo, né, e no seu querer. Entendi. Porque também a espiritualidade não obriga nada a ninguém. Ela sinaliza, né? E todos nós, volto a dizer, temos um processo kármico em nossas escolhas. Não adianta eu dizer para você, olha, você tem que fazer santo. Mas quem sabe de você é você. Você tem a opção de dizer o sim ou não. Quando você diz o sim, né, você se compromete. Quando você diz o não, você também se compromete. Mas se compromete com você próprio. Sim. Quando você diz o sim, você se compromete com você e sua espiritualidade. E quando você diz o não, você se compromete com você e seus caminhos. Sim. Se vai dar certo, se vai dar errado, o que for, dali também é sua escolha. Entendi. É muito interessante a gente levantar esse tipo de assunto, porque eu acredito que com essa gama de coisas na internet que a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, de onde vem, de onde tiraram, onde colocaram, as mulheres se sentirem confiantes, né, de fazer uma escolha positiva para a religião, estando confiantes de que aquilo é um processo delas, né? Eu não sei, mas eu acredito que a sua maternidade ela tenha sido mais forte, né? A senhora passou por esse processo, estava gestante, sua filha nasceu, está aí, linda, e eu acredito que a senhora tenha ganhado muita força também. Eu acho que o seu sim, ele além de ter sido, desculpa, pelo que você já tinha passado, mas principalmente o olhar da sua filha para o futuro, porque você estava se olhando, mas se olhando cheia de hormônios e se olhando com uma criança dentro de si. Eu acredito que a força que isso pode trazer para as mulheres que estão gestantes, que são da religião e que precisam passar por esse processo, porque escolheram passar por esse processo, tem a força com esse tipo de resposta, porque é muito difícil, está tudo muito difícil na internet para as pessoas. E foi o que eu falei, os hormônios na gravidez é uma coisa de doido. Então você aceitar fazer algo que está te fazendo bem, quando não tem ninguém te falando, olha, não faz isso não, porque senão você não pode comer isso, você tem que dormir assim, assim, assado. Então isso traz uma segurança para essas mulheres também, né? E é importante lembrar que quando você escolhe uma casa, você escolhe uma casa baseada numa confiança, num respeito. Você entende que aquele é um espaço bom para você. E se você entende que aquele é um espaço bom para você, você gestando alguém que você precisa cuidar, você se sente confortável em estar nesse processo. Porque você está cuidando de si. Porque para você cuidar de outro, você precisa primeiro cuidar de si. Exatamente. Então, se você cuida de si e entende que aquele é o momento, que aquele espaço é um espaço adequado, você entende que você está cuidando do outro, Com né? certeza. Porque esse que você está gestando, ele está bem, ele está amparado, né? Ele está acolhido por você, pela espiritualidade, pela casa que você escolheu, porque você está entendendo que
aquela etapa te faz melhor. Com certeza. Então, automaticamente você está cuidando desse ser que está dentro de você. Entendi. E independente de tudo, você tem que se respeitar. Se respeitar como pessoa, se respeitar como mulher, entendendo todos os seus limites, né? E também os seus objetivos. É isso. Muito obrigada. Foi lindo, não foi? De falar de mulheres, nós falarmos de um processo tão bonito, assim, com duas pessoas que passaram por isso, literalmente. Para mim é muito reconfortante. Eu acredito que para você que está aí, está buscando um espaço interessante, tem dúvidas, principalmente nesse momento, eu espero que esse vídeo chegue até você e que te acalme e que seja um processo lindo, de muito amor, de muito cuidado e principalmente de responsabilidade. Obrigada. Axé. Axé.